Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento uma vez mais todos os presentes e vou então iniciar esta minha apresentação. Apresentamos hoje a votação o orçamento e as grandes opções do plano do município de Coimbra para 2024, que foi elaborado em articulação com as linhas de orientação estratégica que foram definidas para o mandato autárquico e que expressam as nossas opções políticas, bem como os compromissos que assumimos com todos os conimbricenses. Como é usual, o processo de preparação dos documentos previsionais para 2024 foi iniciado com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, no dia 27 de julho de 2023, terminou todos os serviços municipais, bem como as entidades do setor empresarial local, a apresentação de propostas que foram posteriormente objeto de análise e enquadramento técnico, incluindo compromisso a transitar para 24 e anos seguintes. Em seguida, foram realizadas reuniões de trabalho com os vereadores com pelouros atribuídos e com os dirigentes dos respectivos serviços, de onde resultaram diversas alterações que foram compiladas pelo Gabinete de Controlo Orçamental e Financiamentos até à proposta final a apresentar hoje aos órgãos municipais. No cumprimento do Estatuto de Direito de Oposição, foram igualmente realizadas reuniões com os presidentes de junta e uniões de freguesias do Conselho e todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. Como a seguir se demonstrará, num dos pontos ainda desta ordem de trabalho, no contexto do direito da oposição, eu penso que é de realçar que cerca de 17 das 27 propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista têm enquadramento nas GOP, o mesmo acontecendo com 8 das 14 propostas dos CPC, Cidadãos por Coimbra. Poderão não ser necessariamente nos montantes ou na dimensão desejada, mas, conforme consta até do relatório que é hoje apresentado para conhecimento, isso efetivamente acontece. Neste momento, pois, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar, porque é da mais elementar justiça, o meu profundo e o nosso profundo agradecimento a todos os colaboradores que estiveram envolvidos na elaboração deste documento, nomeadamente do Gabinete de Controlo Orçamental e Financiamento e do Departamento Financeiro, cujos dirigentes estão aqui também presentes e que saúdo, e, na medida em que estes documentos, no fundo, a elaboração destes documentos obteceu alguns desafios adicionais. Em primeiro lugar, porque, de facto, é verdadeiramente o primeiro orçamento que reflete a nova estrutura orgânica nuclear e flexível da Câmara Municipal, em vigor desde 1 de janeiro do presente ano, mas também traduz uma alteração profundíssima que ocorreu na estrutura das grandes opções do plano, tendente a facilitar a respectiva leitura. Agradeço-lhes assim, em primeiro lugar, o elevado empenho, o profissionalismo e dedicação à causa pública, que são dignos do nosso reconhecimento, pois muitas vezes, e disso sou testemunha, tiveram que abdicar dos seus compromissos pessoais e familiares para dar resposta a esta necessidade. Começando então por analisar o documento que hoje é aqui apresentado, eu diria que, em primeiro lugar, deve frisar-se que o terceiro orçamento do atual Executivo Municipal, e isto não é retórica, foi elaborado num contexto de elevada imprevisibilidade e sérios riscos, que são, no fundo, a tradução fiel de todos os condicionalismos que decorrem de uma conjuntura económica e financeira altamente desfavorável, caracterizada, eu diria, quase como uma situação de tempestade perfeita, com a ocorrência de duas guerras, a invasão da Ucrânia pela Rússia desde 24 de fevereiro de 22 e a eclosão ou reacendimento do conflito israelo-palestiniano no dia 7 de outubro de 2023. Assim como por dois desenvolvimentos macroeconómicos altamente desfavoráveis. Um ciclo inédito de 10 subidas consecutivas das taxas de juros e taxas de inflação que atingiram, em 2023, níveis não observados há 4 décadas. Ao longo do ano, foi sendo apresentado em sede de reunião de Câmara, com periodicidade trimestral, o relatório sobre a execução orçamental da receita e da despesa, que traduziu, conforme ainda há pouco tempo aqui trouxemos, um acréscimo da despesa corrente do município em 10% até setembro de 2023, que teve especial expressão nos aumentos das despesas com pessoal, essencialmente devido à atualização remuneratória, nos preços de bens e serviços, em resultado do acréscimo de faturação nos combustíveis e lubrificantes, assim como na alimentação, refeições escolares, transportes e outros serviços, e nos juros e outros encargos, em resultado da autêntica escalada da taxa Euribor em pouco mais de um ano. E recorde-se que, entre outras, as despesas com pessoal aumentaram 13%, os preços dos bens e serviços 21% e os juros e outros encargos 818%. Este contexto internacional amplamente desfavorável, que penalizou severamente as pessoas e as empresas, e tem continuado a penalizar, refletiu-se igualmente na atividade do município, que, como sabemos, tem uma forte interligação com a situação económica e social do país, nomeadamente com
quanto ao cumprimento dos objetivos e metas orçamentais estabelecidos no âmbito das políticas de convergência da União Europeia. Deparámos-nos então, ao longo deste ano, uma vez mais, com revisões extraordinárias de preços e aumentos astronómicos do custo dos materiais, das empreitadas e dos fornecimentos em geral, pelo que, naturalmente, o exercício económico para 2024, tendo em conta este passado recente, será naturalmente perspectivado com sérios condicionalismos, refletindo também as próprias projeções para a economia portuguesa, constantes do Orçamento Geral do Estado, que revêem em baixa o crescimento do PIB para uma taxa de 1,5% em termos reais, que compara com 2,2% em 2023. Próximos do fecho do presente documento, ocorreu ainda uma inesperada demissão do Governo, que veio mergulhar o país numa inusitada instabilidade política, não obstante a marcação de eleições legislativas apenas para março do próximo ano tenha permitido assegurar a aprovação do Orçamento de Estado 2024, que prevê um aumento de 2,8 milhões de euros nas transferências para o município de Coimbra, decorrentes da participação dos impostos do Estado, e um acréscimo de 800 mil euros no Fundo de Financiamento da Descentralização, cujo valor aumenta, pelo menos no mesmo montante, o orçamento da despesa do município. Uma vez abordado o enquadramento geral, e portanto volto a frisar que estes são, no fundo, os três highlights, digamos, os três tópicos que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, o maior orçamento sempre da Câmara Municipal. Em segundo, uma nova estrutura da SGOP, consubstanciada em 13 objetivos estratégicos e respectivos programas. E, por outro, também uma novidade muito importante, como é o enquadramento de todos os projetos e ações contidas na SGOP nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Feito este enquadramento geral, no qual foram elaborados os documentos previsionais para 24, no qual, mais uma vez, salta à evidência a existência de fatores não controláveis pelo município, dos quais resulta uma forte ameaça sobre as receitas previstas e potenciais acréscimos da despesa, há que dizer que as boas perspectivas de obtenção de cofinanciamentos resultantes da execução do PRR e do Portugal 2030, bem como do encerramento dos projetos do Portugal 2020, permitem que estejamos em presença do maior orçamento sempre da Câmara Municipal de Coimbra. Desta forma, como o diagrama salienta e os documentos também comprovam, estamos em presença de uma proposta de orçamento que totaliza 234,1 milhões de euros, em que se prevê uma poupança corrente, ou seja, um saldo positivo entre receita e despesa corrente de 16,3 milhões de euros, cumprindo assim a regra do equilíbrio orçamental global, prevista no número 1 do artigo 14 do regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. O valor global do orçamento representa um acréscimo de 59,2 milhões de euros relativamente ao orçamento inicial de 2023, de cerca de 33,8% de acréscimo, e é superior em 36 milhões e meio face ao orçamento atual de 23, após as modificações orçamentais que foram sendo realizadas até 17 de novembro. A este respeito, devo também realçar desde já que existem responsabilidades financeiras que já foram registadas para 2024 e que totalizam cerca de 32,7 milhões de euros, resultantes de compromissos plurianuais, os quais, naturalmente, iremos assegurar com competência e rigor. Analisando com maior detalhe o orçamento, nós constatamos que, mais uma vez, sem grande surpresa, as receitas correntes constituem o quinhão principal, portanto, representam cerca de 155 milhões de euros, 66% da receita total. As receitas de capital, 56,3 milhões de euros, e as receitas não efetivas, 22,6, sendo que nesta componente foram consideradas as tranches a receber dos lotes 1, 2 e 3 do empréstimo de médio e longo prazo, que se encontra em fase de visto prévio pelo Tribunal de Contas, mas também os valores remanescentes dos empréstimos contraídos junto da linha BEI Autarquias para a requalificação do Parque Manuel Braga e promoção da eficiência energética na frota dos SEMTUC. Como podemos também ver, através da desagregação das receitas correntes, mais uma vez também sem grande surpresa, a grande fatia do orçamento é composta por impostos diretos, nos quais assume maior expressividade o IMI e o IMT, com respectivamente 26 e 21,3 milhões de euros, e portanto, mais uma vez, estes impostos representam a principal fatia, a principal parcela de financiamento da atividade municipal, estimando-se um acréscimo nessa componente dos impostos municipais em cerca de 7 milhões de euros relativamente a 2023. Por sua vez, as transferências correntes constituem a segunda principal fatia do orçamento da receita, representando cerca de 48,6 milhões de euros, provenientes sobretudo de transferências de impostos do Estado e da transferência de competências na educação, saúde e ação social, que representam um aumento de 800 mil euros relativamente aos valores atuais de 2023. No que concerne às receitas de capital, dizer-vos que
O peso mais significativo é naturalmente das comparticipações por fundos estruturais europeus, incluindo projetos de cooperação técnica e financeira por delegação de competências, que totalizam 53,1 milhões de euros. Naturalmente que aqui se destacam os projetos do PRR, que estão dotados com previsão de receita em algumas situações correspondentes aos valores candidatados e que serão naturalmente consignados à respectiva despesa nos projetos da SGOP, assim como também rubricas do Portugal 2020 com valores previstos para pedidos de pagamento ainda não recebidos e pedidos de pagamento finais com o respectivo encerramento. Detendo-nos agora na vertente da despesa. Mais uma vez, também sem grande surpresa, as despesas correntes representam cerca de 3/5 da despesa total, representando um aumento de cerca de 15 milhões de euros face ao orçamento inicial de 23 e de 8,4 milhões de euros face ao atual. As despesas de capital, 79 milhões de euros, e estão previstos 15,6 milhões de euros para despesas não efetivas, aqui se incluindo as amortizações de capital dos empréstimos a contrair pela autarquia em fase de visto pelo Tribunal de Contas. No que concerne às despesas correntes, também, sem grandes surpresas, as componentes que assumem a maior relevância, com um equilíbrio muito grande entre si, são as despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços. No primeiro caso, as despesas com pessoal permitam destacar o aumento que resulta das valorizações remuneratórias por alterações obrigatórias de posicionamento, progressões e mudanças de nível ou de escalão, assim como o aumento do salário mínimo nacional e aumentos salariais constantes da proposta de Orçamento de Estado para 24. Neste montante está igualmente incluído um valor relativo a contratações de recursos humanos, que se encontram refletidas no mapa pessoal para 24 e que visam suprir carências existentes nas diversas áreas de atividade do município. Relativamente à componente da aquisição de bens e serviços, que representa perto de 54, 53 milhões de euros, registrando um acréscimo de 3 milhões e meio relativamente ao orçamento inicial de 23, assume dotações orçamentais significativas decorrentes do aumento esperado nos preços de energia e gás, entre outros, e que se expressam num conjunto de despesas relevantes e correntes da atividade do município, como alimentação e transportes escolares, energia elétrica, recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos, limpeza, higiene ou combustíveis. No que diz respeito às transferências correntes, elas representam 19,8 milhões de euros, onde se incluem essencialmente os elevados montantes transferidos para o SMTUC, a título de transferência corrente, no âmbito do PARTE e do ProTrans, que serão substituídos pelo programa Incentiva mais TP 2024, assim como para as uniões e juntas de freguesia, no montante de 5,8 milhões de euros por contratos administrativos, incluindo transferências de competências e os diversos apoios concedidos a instituições sociais, culturais, recreativas e desportivas do Conselho. Finalmente, no que se refere às despesas de capital, que totalizam 79,6 milhões de euros, nós constatamos que a aquisição de bens e serviços, portanto, investimento, é a componente com maior expressividade, representando 73,1 milhões de euros. Neste montante, que verifica um aumento de perto de 28 milhões de euros face ao orçamento atual, estão incluídos diversos investimentos, maioritariamente em habitação social, incluindo terrenos, construção e reabilitação, escolas, edifícios municipais, viadutos, arruamentos e obras complementares, que serão comparticipados em grande parte por fundos comunitários do âmbito do PRR e pelo lote 2 do empréstimo de médio e longo prazo, em fase de visto pelo Tribunal de Contas. A partir da análise, por sua vez, da aplicação prevista da receita na despesa por funções, que evidencia como são aplicados os rendimentos municipais, é ainda possível concluir que temos um claro predomínio das funções sociais, que representam 60,7%, aqui destacando habitação, ensino, cultura e ordenamento do território, as funções económicas com 15%, incluindo sobretudo os transportes rodoviários, seguindo-se as funções gerais com 12,7%, em que se destaca a administração geral, e as outras funções com 11,6%, que incluem sobretudo as transferências entre administrações, que se refere essencialmente a transferências para juntas de freguesia no âmbito dos protocolos de delegação de competências e contratos interadministrativos. Como é conhecimento também dos seus vereadores, as grandes opções do plano definem as linhas de desenvolvimento estratégico do município e incluem o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes, constituindo o elemento que é primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia. No ano 2024, como há pouco já tive a oportunidade de referir, deve salientar-se desde logo que a SGOP apresenta uma nova estrutura global, composta por 13 novos objetivos e respectivos programas, o que não acontecia há cerca de 2 décadas. A estrutura global dos objetivos e programa da SGOP tinha-se mantido desde 2003, com alterações pontuais em 5 desses anos. E nesse contexto, tendo então presente estes 13 novos objetivos da SGOP, que no fundo são, em grande medida, muito coincidentes, ou quase na sua essência coincidentes, com os departamentos da Câmara Municipal, com as unidades
constantes da estrutura nuclear, devo dizer que, como é também sabido, temos inscritas dotações orçamentais neste âmbito de 156,73 milhões de euros, que são superiores em cerca de 54 milhões face ao ano anterior. A imagem que ali temos reflete precisamente a expressão de cada um dos objetivos estratégicos que compõem as GOP para as 24 e os que mais se destacam, não sendo naturalmente pelos motivos de alteração da estrutura, possível estabelecer uma comparabilidade direta com os objetivos e programas de 2023. De uma forma muito breve, naturalmente, mais uma vez, frisar que a ação e habitação social apresenta a maior dotação, com 45,9 milhões de euros, 29,3% do total das GOP, no qual se destacam os elevados investimentos plurianuais no âmbito do cofinanciamento pelo programa Primeiro Direito, com apoio do PRR, os acordos de colaboração, assim como os acordos de colaboração celebrados com o IRU, que consistem, portanto, num acordo de colaboração celebrados com o IRU no montante de 60 milhões de euros, que estão já em execução e em fase de candidatura e aprovação, assim como também está previsto para o município um valor de cerca de 59 milhões de euros de investimento plurianual no âmbito de projetos de habitação a custos acessíveis. Segue-se a educação e a saúde, com 21,2 milhões de euros, que corresponde a cerca de 13,5% do total. Aqui se inclui essencialmente ações relacionadas com a transferência de competências na área de saúde, que vai ser iniciada em 2024, assim como a requalificação das redes de jardins de infância, ensino básico do Conselho e investimentos com a transferência de competências na área da educação, nomeadamente despesas de funcionamento e projetos para recuperação e remodelação das escolas transferidas neste âmbito para a esfera da autarquia. O objetivo Mobilidade, Trânsito e Transportes representa a terceira maior fatia das GOP, com uma dotação de 19,1 milhões de euros, 12,2% do total, destacando-se neste âmbito o investimento e apoio ao funcionamento dos SNTUC, que beneficiam igualmente, como já referido, de apoios do Estado através do PART, ProTransp e do novo programa Incentiva Mais TP24. Neste contexto, é ainda relevante referir o reflexo da concessão da rede de transportes rodoviários da região de Coimbra, com uma transferência para acima da parte correspondente ao nosso município, assim como o pagamento de compensações por obrigações de serviço público que atingem um montante significativo de investimento e que visa compensar as operadoras de transportes privados pelo déficit de 2023. Por sua vez, o espaço público tem uma dotação de 14 milhões de euros, cerca de 8,9% do total, que inclui a conclusão de projetos cofinanciados pelo Acordo de Parceria 2020, a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios, a concretização da estratégia de melhoria da mobilidade, manutenção e beneficiação de estradas e vias pedonais, entre outras. No que respeita ao objetivo Cultura e Turismo, o mesmo apresenta cerca de 11,4 milhões de euros, 7,3% do total, incluindo investimentos com animação e promoção turística, comemorações relevantes para o Conselho, investimentos plurianuais com o projeto e construção do novo Centro de Arte Contemporânea, com possibilidade de cofinanciamento pelo Portugal 2030, apoio ao ativismo cultural, assim como um conjunto de despesas associadas à manutenção, funcionamento e programação do Convento de São Francisco e ainda os contratos de programa de obras e o Wi-Fi no Mosteiro de Santa Clara Velha e no Museu Nacional Machado de Castro, cofinanciados pelo PRR. O Objetivo Ambiente e Sustentabilidade possui, por sua vez, uma dotação de 11,1 milhões de euros, 7,1% do total. Aqui avultam claramente a recolha e tratamento de resíduos sólidos, a aquisição de serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos urbanos, assim como o desenvolvimento de atividades no âmbito do projeto GOL e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Neste contexto, podemos ainda destacar os investimentos no âmbito da Administração Geral, que totalizam 9 milhões de euros, correspondentes a 5,8% do total, que contemplam um conjunto largo de projetos e ações tendentes a melhorar os edifícios e equipamentos municipais, assim como prosseguir na trajetória de modernização administrativa dos serviços. Parece-me ainda, neste quadro, muito relevante, como o Sr. Presidente também já tinha feito, salientar o acréscimo de 11% que se verifica nas dotações para as uniões e juntas de freguesia, que atingem 9,4% em 2024, englobando o apoio ao funcionamento e obras para o ano corrente, onde se verifica, para o ano de 24, onde se verifica um aumento de aproximadamente 1,2 milhões de euros face ao ano anterior, e a execução prevista dos contratos administrativos que transitaram do período entre 2018 e 2023. Em síntese, a realização dos 3 objetivos estratégicos constantes das GOP implicará, como é habitual, um grande volume de investimentos e de atividades que se repartem em projetos que têm um forte impacto na vida da cidade, do concelho e da região e que implicam, como é evidente e como deve ser, um trabalho conjunto com as freguesias, com a administração central e com as instituições e associações de Coimbra. O quadro que a seguir se apresenta permite também, em certa medida, evidenciar quais são as componentes das GOP que apresentam
dotações orçamentais mais significativas, nomeadamente superiores a 5 milhões de euros, devendo ainda referir-se, neste âmbito, que, também como é usual, a SGOP contempla um valor total de 16,1 milhões de euros de financiamento não definido, cuja concretização poderá efetivar-se naturalmente mediante a obtenção de fontes de financiamento externas durante o ano de 2024, nomeadamente no âmbito do novo acordo de parceria Portugal 2030 e do PRR. Como também tinha referido no início, é igualmente digno de nota que pela primeira vez se encontra plasmado neste documento o contributo dos diferentes projetos e ações da SGOP para os objetivos, ou para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foram definidos em 2015 e assumidos por todos os 193 países membros das Nações Unidas, o que é particularmente relevante e, de facto, evidenciam que, na verdade, estes objetivos são objetivos que devem ser acompanhados de estratégias que permitam assegurar um crescimento sustentável, regenerativo e inclusivo, que têm como ambição não deixar ninguém para trás e, portanto, se focam em áreas que afetam a qualidade de vida de todos os cidadãos. Em jeito de conclusão, e estou a terminar, embora ainda me faltem 2 páginas, há que realçar uma vez mais que o orçamento da Câmara Municipal de Coimbra para 2024 foi elaborado num contexto de elevada incerteza e de fortes riscos subjacentes, devido essencialmente à influência adversa de fatores exógenos. Desta forma, como não poderia deixar de ser, a preparação dos documentos previsionais obedeceu ao princípio da prudência, tanto no cálculo das receitas como das despesas, com um controle rigoroso dos níveis de endividamento da autarquia e cumprimento do enquadramento legal e demais regras e indicadores exigidos, de modo a permitir a libertação de recursos para aplicar nos objetivos estratégicos definidos. O presente orçamento exige uma definição criteriosa e prudente de prioridades, de modo a obter o máximo de benefício social e desenvolvimento local, procurando ainda reforçar a consolidação orçamental e o controle da dívida, seja com recurso a capitais próprios, como a fundos estruturais europeus ou a fundos nacionais, que permitam que o município de Coimbra continue a ser um referencial nacional em termos de credibilidade e estabilidade financeira. Como o Sr. Presidente também já referiu na sua intervenção, em cumprimento do programa eleitoral e no âmbito de uma estratégia de crescimento sustentável e evidenciando a vincada consciência social, devemos mais uma vez aqui destacar a estabilidade ao nível da política fiscal, que representou uma poupança para as famílias e para as empresas na ordem de 1 milhão de euros em 2023, que é particularmente relevante perante um contexto macroeconómico que é caracterizado e foi caracterizado pela degradação das condições de vida dos cidadãos. Por outro lado, também frisar que, ainda que este orçamento seja o maior de sempre da Câmara Municipal de Coimbra e contemple o mais elevado apoio ao funcionamento das freguesias e uniões de freguesia, que são encaradas como verdadeiras parceiras da Câmara, o mesmo se encontra em grande medida alavancado no sucesso obtido nas candidaturas a financiamento europeu, em particular na área da habitação, primeiro direito e arrendamento a custos acessíveis, e no empréstimo contraído para investimento de médio e longo prazo, que aguarda visto o Tribunal de Contas, portanto, pelo que não se pode inferir, digamos, no imediato, que tenha aumentado significativamente a capacidade de financiamento autónomo da Câmara. Continuam assim, e continuarão a existir, fortes constrangimentos à possibilidade de concessão de apoios e de resolução dos problemas estruturais de Coimbra no curto prazo, pois, na realidade, a maior parte das verbas do orçamento está consignada para fazer face às despesas fixas e de funcionamento da autarquia, bem como para os programas com financiamentos aprovados. Exige-se, pois, o máximo rigor e equilíbrio na sua aplicação ao longo do ano, de forma a permitir acomodar alterações, todas aquelas alterações que se revelem necessárias, tendo em conta o arrefecimento da economia, a própria instabilidade do contexto geopolítico internacional, assim como a elevada incerteza quanto ao cenário governativo que irá resultar das eleições legislativas agendadas para março de 2024. Pretendemos, em síntese, prosseguir com uma gestão financeira equilibrada, rigorosa, transparente, mas também determinada e ambiciosa, que espelha o cumprimento dos compromissos que assumimos quando tomámos posse em outubro de 2021 e que se centram em 10 grandes eixos estratégicos. Alinhar as atividades desenvolvidas pelo município com os ODS das Nações Unidas, manter o equilíbrio orçamental, cumprir com a descentralização de competências, ou melhor dizendo, com a descentralização de responsabilidades do Estado para a autarquia, que para além de uma carga associativa, uma carga administrativa acrescida que lhe está associada, apresenta um saldo claramente deficitário entre a receita e a despesa do município, tanto na educação, que está em execução desde 2019, como na saúde, que apenas irá iniciar-se em 2024. Assegurar um reforço consistente de financiamento das freguesias, garantir apoios sociais suficientes em função das necessidades e do investimento em habitação acessível, melhorar os transportes coletivos e a qualidade de vida das pessoas nas suas múltiplas dimensões, promover o desenvolvimento de vários clusters na cidade, fortalecer a marca Coimbra, promover o desenvolvimento económico e social sustentáveis e tornar o Conselho de Coimbra uma primeira escolha para os investidores criadores de emprego, que constituem objetivos materializados através de ações descritas nestas GOP. A aprovação do orçamento e das grandes opções do plano para 2024 é ainda fundamental
para que o Executivo consiga concretizar outras ações que, porventura, talvez tenham uma forte componente imaterial ou intangível associada, mas terão igualmente impacto na qualidade de vida dos cidadãos. Dou alguns exemplos. Implementar uma estratégia de desenvolvimento económico do Conselho de Coimbra em conjunto com o IPARC, que permita ampliar significativamente as áreas de instalação de empresas no Conselho. Prosseguir com o Plano Marshall de revitalização comercial, económica, social e cultural do Centro Histórico da cidade, em devida articulação com o projeto ET Baixa Coimbra, no âmbito da linha de financiamento do PRR Bairros Comerciais Digitais, e com a própria aprovação do empréstimo de médio e longo prazo para aumento de participação de capital no Fundo Coimbra Viva, que é imprescindível para a construção de uma residência de estudantes nesta área. Continuar com a estratégia de dinamização cultural, económica e turística do mercado municipal do Pedro V e colaborar no desenvolvimento e dinamização de campanhas de incentivo à compra no comércio local. Paralelamente com a revisão do Regulamento Geral de Taxas e Preços Municipais, criar também um novo Regulamento de concessão de incentivos ao investimento no Conselho, que contemple a atribuição de incentivos e benefícios mais vantajosos para projetos que tenham novas vertentes, impacto ambiental e social, que promovam a inovação e instalação de empresas no centro histórico ou em parques industriais, que impliquem a regeneração de edifícios devolutos ou que beneficiem promotores de investimento provenientes de projetos académicos e do ecossistema empreendedor e de inovação de Coimbra. Concretizar um memorando de entendimento para um programa de desenvolvimento integrado, suportado em soluções de gestão tecnológicas, inovadoras e sustentáveis, celebrado com a IBM Portugal e com a Softinsa, co-liderado pelo município e pela Universidade de Coimbra. Ou ainda, estabelecer um plano de ação para a implementação da Estratégia Municipal para a Inovação. Estas são as linhas orientadoras da atuação deste Executivo, esperando contar, naturalmente, com o contributo de todos e de todas para as cumprir, em prol do compromisso que assumimos. Transformar, modernizar e acelerar Coimbra, libertando o seu imenso potencial e permitindo-lhe ser olhada com o respeito que é devido no contexto nacional e internacional. Disse.